Muito bem, pessoal. Vamos então dar continuidade no estudo da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2003. Nós estudamos na aula passada toda a parte penal, a parte dos crimes e das penas, e também as causas de aumento de penas majorantes previstas no artigo 40 da Lei de Drogas. Causas essas que serão utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena, em que o juiz pode conceder um aumento de 1/6 até 2/3, caso verifique a presença de alguma dessas circunstâncias legais. Tudo bem? Pessoal, vamos agora dar continuidade a partir do artigo 41 da Lei de Drogas, que diz o seguinte: o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. André, você sabe o que é isso que nós acabamos de ler? Qual é o conceito, o nome disso? Qual é o instituto? Instituto Criminalizador. Na verdade, aqui o que nós estamos discutindo, pessoal, nada mais é do que a chamada colaboração premiada, né? Não é o momento de a gente fazer a distinção, se é que existe uma distinção entre colaboração premiada e delação premiada, né? Mas o fato é que a Lei de Drogas também traz esse instituto de colaboração e também ele acaba sendo um instituto, uma técnica especial de investigação, um meio extraordinário de obtenção de provas. Tá? E ele menciona que o indiciado, que é aquele sobre o qual recai um juízo da autoridade policial, no sentido de que ele praticou uma infração penal, ou ainda do acusado, aquele que tem contra si uma denúncia oferecida. E esta pessoa, se ela colaborar, se ela prestar um auxílio voluntário, o que é um auxílio voluntário, André? É aquilo que parte da vontade do agente, ainda que não seja algo espontâneo, ainda que seja algo provocado por terceiro, mas aceito pelo agente. Então, voluntariedade não se compara, não se equivale com a espontaneidade. Voluntariedade é uma coisa, espontaneidade é outra. Então, mesmo que seja uma colaboração não proveniente da iniciativa, digamos assim, do agente colaborador, isso é possível, desde que ele atue, desde que ele colabore voluntariamente. Então, ele precisa colaborar voluntariamente com a investigação policial, com o inquérito policial, ou ainda com o processo criminal, se já existir a fase processual. E ele vai colaborar, André, com vistas a quê? Com vistas a identificar os demais coautores ou partícipes do crime e também auxiliar na recuperação total ou parcial do produto do crime. Tá? Ou seja, dos proventos obtidos a partir da prática ilícita. E, evidentemente, que no caso de condenação, essa pessoa fará jus a uma redução de pena de 1 a 2/3. Então, é uma causa especial de diminuição de pena, prevista aqui na Lei de Drogas, que se justifica na medida em que o agente colaborador, o possível integrante da empreitada criminosa, possa identificar os demais coautores e partícipes e também auxiliar na recuperação de ativos, na recuperação do produto da infração penal. Tá? Ele faz jus, portanto, a uma redução de pena. Aqui nós temos um verdadeiro acordo, tá? E também um meio de obtenção de provas. Pessoal, também não é a ocasião para nós discutirmos e para nós aprofundarmos o tema da colaboração premiada. Mas muitos sustentam que, hoje em dia, nós trabalhamos com o Instituto da Colaboração Premiada, a despeito de outras leis também regulamentarem o assunto, por exemplo, lei de lavagem de dinheiro, lei de drogas, lei de proteção às testemunhas e vítimas de crimes, etc. Nós temos hoje em dia a lei do crime organizado, a lei 12.850 de 2013. E essa legislação, a partir do artigo 4º, ela trouxe um chamado microsistema da colaboração premiada. Lei esta que, inclusive, foi alterada também no campo da colaboração premiada por força da lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Portanto, nós temos uma série de modificações, de
aperfeiçoamentos nessa legislação, nesse diploma, de tal sorte que muitos sustentam que nós vamos aplicar aquele regramento da lei das organizações criminosas em relação a todos os casos em que seja possível uma colaboração premiada, por exemplo, no caso da lei de drogas. Tá? Mas, apesar dessa discussão, se nós vamos se utilizar exclusivamente da lei 2.850 de 2013, que prevê, inclusive, a possibilidade de perdão judicial, ou ainda, se a pessoa não for o líder da organização criminosa, é possível, em tese, que ela consiga até uma imunidade processual, que ela sequer seja processada, né? E a lei de drogas, ela é muito menos favorável, ela é muito mais sumária na regulamentação do tema, porque ela menciona, se a pessoa colaborar voluntariamente com a investigação ou com o processo para a identificação dos demais coautores e partícipes e também na recuperação do produto do crime, ela fará jus simplesmente a uma redução variável de pena, de 1/3 a 2/3. Portanto, fica a discussão para vocês e também fica o convite, André, para a gente discutir no momento posterior a lei do crime organizado, a lei 12.850 de 2013. E ali nós vamos fazer outros comentários sobre o Instituto e sobre a sua aplicabilidade a outras leis, a outras situações, a outros contextos criminosos. Maravilha? Mas fica para vocês, então, a referência de que existe a previsão de colaboração, delação premiada também na lei de drogas. Maravilha? Vamos lá, artigo 42. O juiz na fixação das penas, então aqui nós estamos trabalhando, pessoal, com a fixação da pena. O juiz, para atribuir a pena, que é a consequência imediata da prática de um crime, é a consequência jurídica, o juiz precisa se guiar por alguns parâmetros, por algumas referências. E nós sabemos que essas referências, em regra, elas estão expressas no artigo 59 do Código Penal. E a lei de drogas faz referência ao artigo 59, mas ela acrescenta para os fins desta lei especial, para a sentença condenatória por um crime previsto na lei de drogas, ela acrescenta alguns vetores especiais ou especializantes que devem ser considerados pelo juiz na fixação da pena. Quais são eles? Diz o artigo 42. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59, então o juiz vai analisar o artigo 59, mas com preponderância, ou seja, com prioridade, ele vai considerar, ele vai apreciar estes vetores especiais. Quais sejam? A natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social. Tá? Então, estes vetores vão preponderar também aqui na lei de drogas. Repita-se, a natureza e a quantidade da substância do produto. Natureza era maconha, cocaína, crack. Né? Crack é mais grave, cocaína tem uma gravidade intermediária, por assim dizer. A maconha é menos grave, é menos invasiva, é menos lesiva, tá? Tanto ao agente quanto à sociedade em geral, a partir da circulação da droga. Ainda a quantidade do material. Era uma porção pequena, era uma porção grande, era uma tonelada de drogas, tudo isso vai servir para o juiz fixar e estabelecer aquilo que a gente chama de pena base. Tá? Mas, além disso, a personalidade do agente, que é uma coisa que nós vamos comentar quando for o momento de estudarmos o artigo 59 do Código Penal, que é o fato de que, como que nós vamos aferir a personalidade de alguém nos estreitos limites do processo penal? Sendo que muitas vezes a pessoa fazendo anos de psicoterapia, psicanálise, a pessoa não consegue identificar a sua personalidade, traçar ali um conceito minimamente objetivo, sólido e seguro acerca de algo que é interno, daquilo que a pessoa muitas vezes nem consegue descrever. E muitas vezes um profissional qualificado não consegue traduzir em palavras minimamente seguras. Então, como que nós vamos aferir a personalidade de alguém no processo penal? Claro, nós podemos averiguar, olha, essa pessoa tem uma tendência para o crime, ela já é reincidente, ela tem uma preponderância para a prática do crime de drogas, né, ela tem uma propensão, etc. Mas isso é muito difícil de nós conseguirmos atribuir à personalidade do sujeito. E, além disso, a conduta social, ou seja, a maneira pela qual o agente convive em sociedade, a maneira pela qual ele se relaciona com os demais. Como que ele
como que ele age em família, na sociedade, em relação aos vizinhos, como que ele se comporta. É isso que o juiz vai poder avaliar, né? Claro que muitas vezes se socorrendo de testemunhas, da experiência policial, se essa pessoa já teve alguma passagem anterior, se essa pessoa já teve algum episódio dramático que foi noticiado pela imprensa, por exemplo, que possa pesar contra, né, a sua situação, e assim por diante. O juiz vai achar um jeito de identificar a conduta do agente na sociedade. Maravilha? Artigo 43. Na fixação da multa que se referem os artigos 33 a 39 desta lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o artigo 42, também desta lei, determinará o número de dias multa, atribuindo a cada um, segundo as suas condições econômicas, dos acusados, valor não inferior a 1/30, nem superior a 5 vezes o maior salário mínimo. André, vai lá, só para a gente ter uma ideia, vai no artigo 39, só para a gente pegar a referência da multa. Olha lá. Então, por exemplo, o crime de conduzir embarcação. Ele diz pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação, ou proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multa. Então, o legislador ele já traz uma referência da quantidade de dias multa. Volta lá no artigo que nós estávamos estudando, André, artigo 43. Ele diz assim, repetindo a leitura, na fixação da multa que se refere aos artigos 33 a 39 desta lei, o juiz, atendendo também aos vetores que nós já estudamos, então a substância da droga, a quantidade, a personalidade, a conduta social, o juiz ele vai dosimetrar a multa, ele vai atribuir a multa correspondente, determinando, André, o número de dias multa. Então, entre 200 a 400, o juiz vai determinar o número de dias multa. E, por sua vez, o valor de dias multa, né? E só para reforçar um ponto que já deve ter ficado claro. Na lei de drogas, à semelhança do Código Penal, nós também trabalhamos com o sistema de dias multa. Né? Então, nós vamos determinar a quantidade de dias multa e depois o valor de dias multa. A quantidade de dias multa é com base na gravidade do fato, do crime, e aqui na lei de drogas, fazendo especial menção a esses vetores que nós acabamos de estudar, e depois nós vamos atribuir o valor do dia multa. Então, qual é o valor do dia multa? E para nós determinarmos o valor do dia multa, nós teremos uma referência fundamental, que é a condição econômica do réu, as condições de fortuna do agente. E qual é a referência para o valor, para o cálculo do valor do dia multa? Ele não poderá ser fixado em um patamar inferior a 1/30 e nem superior a 5 vezes o maior salário mínimo vigente. Deu para entender? Aqui nós temos um regramento muito semelhante ao Código Penal. Tudo bem? Lembrando que, claro, a gente vai fixar o valor e depois vai fazer uma operação de multiplicação para saber o valor efetivamente que deverá ser pago pelo agente. Ok? Parágrafo único. As multas que, em caso de concurso de crime, serão impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o décuplo, se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo. Novamente, nós temos um procedimento especial em relação ao Código Penal, porque lá é possível também que haja o aumento, André, do valor da multa, se assim apontar a condição de fortuna do agente, mas lá o aumento é de até o triplo. Então o juiz pode aumentar 3 vezes o maior valor. Aqui na lei de drogas, o aumento é até o décuplo. Então o juiz pode aumentar 10 vezes o valor da multa, mesmo se ela estiver fixada no máximo, se assim recomendar a situação econômica do agente. Então as multas, que em caso de concurso de crimes, elas vão ser impostas cumulativamente. O que o artigo quer dizer com isso? O agente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, lá no artigo 33 caput. E ele também vai ser condenado em concurso material com o crime de associação para o tráfico, artigo 35. As penas de multa, elas serão impostas cumulativamente.
Então, vai ser atribuída a multa para o tráfico e a multa para a associação ao tráfico. E nós vamos somar essas duas multas em relação às quais o agente deve fazer o pagamento. Tudo bem? E então, se o agente tiver uma situação econômica muito favorável e o juiz entender que a multa ela é ineficaz nessa perspectiva, ele pode aumentar em até 10 vezes esse valor, ainda que aplicado o vetor máximo. Por exemplo, 5 vezes o salário mínimo vigente, correspondente a um dia multa. Tudo bem? Maravilha? Artigo 44. Os crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursi, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. André, vamos lá. Aqui a gente precisa fazer uma contextualização com a jurisprudência. Né? O Supremo Tribunal Federal já há muito tempo reconheceu a inconstitucionalidade parcial desse artigo. Porque quando ele menciona os crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, e depois do 34 ao 37 desta lei, eles são inafiançáveis. Aqui, nós não estamos admitindo a fiança. Só que isso, André, é uma decorrência de uma previsão constitucional. Se nós verificarmos o rol do artigo 5º, lá está dito que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia os crimes hediondos, né, e os equiparados. Abre lá a Constituição, André. Abre a Constituição, vai no artigo 5º. Lá nós vamos ler a disposição. Isso. Dá um Ctrl F aí e escreve assim, tráfico, só para a gente já ir direto no inciso, que eu não lembro qual que é. Dá um Ctrl F e escreve tráfico. Aqui, ó. A lei considerará crimes inafiançáveis, até aqui igual à lei de drogas. A lei de drogas repetiu o comando constitucional. E insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, é o que nos interessa. E ainda, né, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores, e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Maravilha? Volta lá para a lei de drogas. Então, nós temos a inafiançabilidade, não é possível fiança, não cabe graça, não cabe anistia. Tá? Embora a Constituição não mencione a proibição de indulto, André, parte da doutrina sustenta que a limitação imposta pela Constituição é uma limitação mínima. A lei posterior poderia aumentar as restrições, por exemplo, incluindo indulto. Né? E há uma discussão qual no que se refere à diferença entre graça e indulto. Né? A diferença é que ambos são institutos de clemência estatal que partem do presidente da República, e uma diferença básica é que a graça ela é individual e o indulto ele é coletivo. Mas muitos sustentam que quando a Constituição proíbe graça, ela o faz proibindo a graça, seja individual, seja coletiva. E graça coletiva é sinônimo de indulto. Né? Ou ainda a corrente que sustenta que a Constituição estabeleceu graça, que seria graça individual, mas a lei pode estender o rol de proibição e também vedar a aplicação do indulto, inclusive indulto humanitário. Hein? Inclusive indulto humanitário. É o que prevalece na jurisprudência. Então, artigo 44, para esses crimes de tráfico, também na modalidade equiparada, artigo 37, 34 e 37, eles não são suscetíveis de fiança, não são suscetíveis de graça, de indulto, de anistia, até aqui ok, né? E liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Nós tivemos uma alteração, André, no que se refere à vedação do sursi, tá? O entendimento hoje é no sentido de que cabe sim sursi, tá? Dependendo da situação, para os crimes de tráfico, se for o caso, se houver cabimento. Mas, além disso, a problemática que nós estamos
que nós precisamos lidar aqui é a vedação das penas em restritivas de direitos. Aqui o entendimento que prevalece hoje é no sentido de que isto deve ser analisado de acordo com o caso concreto. É possível, em tese, que o agente faça jus à conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direito. O juiz vai analisar isso à luz do caso concreto, à luz da pena aplicada, à luz das circunstâncias judiciais, à luz dos elementos objetivos e subjetivos colocados à sua apreciação. Tá? Mas o ponto fundamental que nós precisamos discutir aqui, André, é a vedação em abstrato da liberdade provisória. Né? A Constituição diz que a liberdade provisória, quer dizer, ninguém será privado de sua liberdade, levado ao cárcere, se a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. É uma garantia fundamental. E o entendimento que o Supremo teve para considerar inconstitucional este artigo 44, neste aspecto que nós estamos analisando, foi justamente a vedação em abstrato à liberdade provisória. É como se o legislador dissesse assim para o juiz: juiz, praticou algum crime definido na lei de drogas, do 33, CAD, parágrafo 1º, etc., a prisão é a regra. A prisão é a regra. Então, com esta disposição, André, nós subvertemos o sistema de garantias constitucionais, o sistema de presunção de inocência. Por quê? Porque num sistema fundado na presunção de inocência, fundado no Estado de Direito, a liberdade é a regra e não a prisão. Portanto, não cabe ao legislador fixar prévia e abstratamente vedação à liberdade provisória. Cabe ao juiz, à luz do caso concreto, avaliar se o caso é de prisão preventiva, por exemplo, prisão temporária, ou ainda de liberdade provisória. A liberdade provisória aqui, ela não vai poder ser acompanhada da fiança, que é uma prestação real, né? Uma garantia real oferecida pelo réu de que ele vai comparecer aos atos da investigação, do processo, etc. Então, a sua liberdade não vai estar afiançada, mas o juiz pode e deve, conforme as circunstâncias, conceder liberdade provisória, pura e simples, ou ainda acumulada com algumas medidas cautelares precedentes à prisão, que estão previstas lá no artigo 319 do CPP, do Código de Processo Penal. Então, não cabe vedação de liberdade provisória em abstrato. Né? E, novamente, o legislador, quando traz no artigo 310, parágrafo 2º, salvo engano, do CPP, a vedação à liberdade provisória em algumas hipóteses, dizendo que o juiz deve negar liberdade provisória se o agente portar arma de uso restrito, etc., né? Organizações criminosas. Ou seja, esquecendo-se dessa decisão do Supremo no sentido da inconstitucionalidade da vedação em abstrato da liberdade provisória. Né? Então, vamos fazer uma leitura constitucional de acordo com a decisão do Supremo sobre o artigo 44. Os crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, e 37, 34 a 37 desta lei são inafiançáveis, beleza, e insuscetíveis de sursi? Não. Pode conceder sursi de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Pode conceder graça? Não. Pode conceder indulto? Não. Anistia? Não. Deve negar liberdade provisória? Não. Liberdade provisória é a regra. Liberdade é a regra. Prisão é a exceção. E vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos? Também não. É possível, em tese, que o agente faça jus, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, à conversão da pena privativa de liberdade em restritivos de direitos. Ok? Ficou claro, André? Alguma dúvida até aqui? Tá? Então, só repetindo o ponto essencial, que é a vedação em abstrato à liberdade provisória. Para que nós tenhamos a decretação de uma medida cautelar, e ainda mais a cautelar máxima, que é a prisão preventiva, nós precisamos demonstrar cautelaridade, fundamento cautelar. Né? Ou seja, risco à ordem pública, conveniência ou imprescindibilidade para a instrução criminal, garantia de aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica. Tudo isso constitui periculum libertatis, ou seja, o risco de o agente permanecer em liberdade. Logo, aí sim, se isso estiver presente, é possível a aplicação de medidas cautelares, seja prisão preventiva,
sejam cautelares diversas da prisão. Ok? Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Aqui é um tratamento especial conferido pela Lei de Drogas ao livramento condicional. Tá? Nós temos um regramento do livramento condicional lá no Código Penal, que estabelece uma disposição interessante sobre, inclusive, os crimes hediondos e equiparados. Então, a Lei de Drogas, ela fixa esta fração específica de 2/3 da pena para a concessão deste benefício execucional, tá? Se o agente cumprir 2/3 da pena. Ele tem o direito de sair antecipadamente da prisão e terminar de cumprir a sua pena, observando-se determinadas condições, que, se cumpridas durante aquele lapso fixado, estará extinta a punibilidade. Tá? Então, fração de 2/3 para a concessão do livramento condicional. E o livramento condicional ele não é cabível se o agente for reincidente específico. E o que é o reincidente específico, André? É aquele que reiterou na prática ilícita, que praticou um novo crime, já ostentando uma condenação transitada e julgada pelo mesmo crime. E aqui há alguma doutrina que discute qual é a abrangência da reincidência específica. Seria o camarada que praticou um tráfico e depois ele é reincidente no tráfico? Ou será que a pessoa pode ter praticado um tráfico, foi condenada por isto, e depois ela vem a praticar um crime de associação para o tráfico? Será que aquele seria um reincidente específico, porque ambos os crimes são previstos na mesma lei? Né? A mim me parece que a reincidência específica alude ao mesmo tipo penal. Então, a gente deve ter praticado tráfico mais tráfico. Né? Ainda que nós podemos discutir, mas os crimes estão previstos na mesma lei, muitos protegem o mesmo bem jurídico, que é a saúde pública, e assim por diante. Tá bom? Artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que nós temos aqui, André? Você lembra de já ter lido isso daqui em outro lugar? Não. André, isso aqui é basicamente a redação do artigo 26 do Código Penal, do artigo 26 caput, que trata da causa de inimputabilidade. Então, a gente ele não vai ser imputável, né? E aqui a lei de drogas ela inova porque ela acrescenta o assunto droga, né, nesse tipo de causa que vai afastar a imputabilidade e, consequentemente, a culpabilidade da pessoa, anunciando que é isento de pena, então a pessoa não será penada, né, se, em razão de dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, ela era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a sua infração penal praticada, homicídio, roubo, estupro, tráfico, etc., inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, é aquela pessoa que, em razão de dependência ou sob o efeito da droga, mas isto deve decorrer de caso fortuito ou força maior. E aqui eu não vou perder tempo em ficar explicando essas circunstâncias, porque nós já estudamos na parte geral do Código Penal. Quem tiver interesse, é só conferir a aula que nós já ministramos há algum tempo sobre isso. Então, essa pessoa, em razão de caso fortuito ou força maior, por influência de droga, ela era, ao tempo da ação criminosa, seja ela qual for, inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou ainda de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se isto ficar comprovado, a pessoa ela não terá uma pena. É isento de pena, ok? Parágrafo único. Quando absolver o agente reconhecendo por força pericial, então é necessário um exame médico pericial, que este apresentava, à época do fato previsto nesse artigo, as condições referidas no caput desse artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.
Então, é possível que a pessoa necessite de um tratamento médico, que a pessoa necessite de um acompanhamento técnico para aquele quadro de dependência, para aquele quadro de profunda alteração em razão do consumo da droga. Então, o juiz pode, no comando sentencial, de acordo com a conclusão dos peritos, dos experts, o juiz pode encaminhar a pessoa para o tratamento que se fizer necessário. Artigo 46. E aqui nós temos o correspondente, André, do artigo 26, parágrafo único do Código Penal. E diz assim o artigo 46. As penas podem ser reduzidas de 1 a 2/3 se, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, tudo que a gente já falou em relação ao artigo 45, em relação ao qual também nós remetemos os nossos ouvintes ao estudo do artigo 26 do Código Penal, estas circunstâncias vão ser aproveitadas ao artigo 46, mas com a diferença. Aqui nós temos uma redução de 1 a 2/3 na pena. A pessoa não ficará isenta de pena, né? E qual é ainda mais a inovação aqui? A inovação, André, consiste no fato de que o agente, ele era parcialmente capaz. Ele não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade, mas ele possuía alguma capacidade. Ele não era inteiramente incapaz, ele era parcialmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. E dependendo das circunstâncias do caso concreto, o agente pode fazer jus a um aumento de 1/3 até um aumento máximo de 2/3. É uma causa variável de diminuição de pena. Esta é a natureza jurídica do artigo 46. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Artigo 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no artigo 26 desta lei. Então, é aquela questão de que o juiz constata a necessidade de um encaminhamento para uma terapia específica, né, para o profissional de saúde com competência nessa matéria, e aí o juiz determina, então, que se proceda, observando-se as disposições do artigo 26 desta lei, que ainda trata do atendimento à pessoa, daquela parte de acolhimento, de resgate, de tratamento, etc. Tudo bem? Maravilha, André? Vamos começar a falar agora do procedimento penal? Então, nós falamos até agora, gente, da parte penal da lei de drogas, comentamos as causas de aumento de pena, comentamos causas de inimputabilidade, os comandos, os vetores especiais que o juiz deve considerar na fixação da pena base. Nós analisamos tudo isso com bastante calma. E agora chegou o momento de nós ingressarmos na análise do procedimento penal. Nós vamos falar essencialmente da investigação e depois do processo. Investigação, processo e medidas assecuratórias, medidas de apreensão, medidas cautelares reais que têm um procedimento específico na lei de drogas. Terminando esta parte, nós concluímos aquilo que há de mais importante, que tem maior incidência, digamos assim, em concursos públicos, em provas de faculdade, exames, etc. E nós estaremos habilitados, então, a nos debruçarmos sobre o que a jurisprudência tem definido sobre esse diploma normativo. Beleza? Então, capítulo 3 do procedimento penal. Artigo 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Então, o Código Penal e a LEP, eles servirão como fonte subsidiária de aplicação da lei de drogas. Se não houver uma previsão específica na lei de drogas e uma lacuna legislativa, nós recorreremos ao CPP, que é a norma geral, e por sua vez a LEP, que também serve de norma geral. Se houver uma previsão especial por força do princípio da especialidade, a regra especial da lei de drogas será aplicada.
Parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos artigos 33 a 37 desta lei, será processado e julgado na forma dos artigos 60 e seguintes da Lei 9.099 de 95, que dispõe sobre o GCRIM, o Juizado Especial Criminal. Então, vamos lá. A menos que exista a hipótese de concurso, por exemplo, concurso material em relação a outros crimes, o artigo 28 da Lei de Drogas, que também é considerado como crime, uma conduta ilícita, que é o porte ou a posse de droga para consumo pessoal, se houver o concurso, este crime poderá ser julgado pela justiça comum, por uma vara criminal comum. Mas, se ele for praticado isoladamente, a competência para o processo e julgamento deste crime, André, compete ao Juizado Especial Criminal. Então, de competência do GCRIM. Por quê? Porque, na verdade, aqui nós nem podemos falar em infração de menor potencial ofensivo. Porque a infração de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei 9.099, são aquelas cuja pena máxima não suplanta 2 anos. Né? Isto é o conceito legal de infração de menor potencial ofensivo. Ao passo que, se a lei de drogas, se o artigo 28 não prevê pena privativa de liberdade, se não houvesse essa previsão legislativa, o crime seria julgado por uma vara criminal comum. Né? Mas, por ser uma infração sui generis, e esse é o entendimento majoritário hoje, na verdade, o artigo 28 ele não descriminalizou. Houve uma despenalização relativa. E ele é considerado uma infração penal sui generis, ele é o artigo 28. Né? De modo que a previsão é muito bem-vinda, no parágrafo 1º, artigo 48, parágrafo 1º, anunciando a competência do GCRIM, competência material. Ok? Parágrafo 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá a prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, a assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Vamos lá. O artigo 28, André, você deve se lembrar do preceito secundário. Nós não temos pena privativa de liberdade. Nós temos medidas educativas. Advertência, obrigação de comparecer a cursos, instruções, né, sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade. Tá? É isso que nós temos em geral. Consequentemente, não pode ser imposta prisão em flagrante. Então, o camarada que tem a droga ali para o seu consumo, ele não pode ser preso em flagrante. Por quê? Porque a prisão em flagrante ela só é admitida para uma infração que tenha como preceito secundário privação de liberdade. Se não há privação de liberdade, não tem sentido em falar prisão, seja ela em flagrante, preventiva, temporária, que é pior ainda. Evidentemente que não cabe. E aqui é um regramento diverso da lei do juizado, porque lá na lei dos juizados, que é uma outra lei interessante para a gente comentar, André, nessa perspectiva de fazer aí um apanhado das leis penais especiais mais importantes, ali está expresso que se a pessoa se comprometer a comparecer ao juizado especial criminal, a ela não se imporá prisão em flagrante. Se a pessoa se recusar a comparecer ao juizado, há a lavratura de auto de prisão em flagrante. Tá? Não que a pessoa será presa preventivamente, mas há a lavratura, o procedimento formal de prisão em flagrante. No caso da lei de drogas, mesmo se a pessoa se recusar a comparecer ao juizado, não cabe prisão em flagrante. Tá? Então, não há que se falar em prisão em flagrante. O que acontece, então? O autor do fato ele deve ser encaminhado imediatamente ao juízo competente. Veja bem que o correto, de acordo com a lei de drogas, não é o acusado, quer dizer, o suposto autor do fato ser encaminhado à delegacia de polícia, mas ser encaminhado diretamente ao juizado especial criminal, ao juízo competente, justamente para evitar a contaminação dessa pessoa com o ambiente de delegacia, que tem pessoas envolvidas em crimes muito mais graves, roubo, tráfico de drogas, estupro, homicídio, etc. Tá? Ou na falta deste, se não for possível o comparecimento imediato ao juízo competente, assumir o compromisso de a ele comparecer. E mesmo que a pessoa não compareça, não assuma o compromisso, o procedimento é esse.
né? Lavrando-se termo circunstanciado, não é auto de prisão em flagrante, é termo circunstanciado, o famoso TC, ou TCO, né? E providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Então, vai haver a requisição dos exames, perícias necessários para a constatação da natureza, quantidade da droga, se for o caso, exame de corpo de delito, etc. Tá? Lembrando, André, que o termo circunstanciado de ocorrência, de acordo com o que definiu o Supremo, ele não constitui em procedimento investigativo, nem sequer numa investigação qualificada ou estendida. O TC, ele é uma mera documentação, ele é um boletim de ocorrência um pouco mais aprofundado, um pouco mais descritivo. Portanto, a elaboração do TC, a titularidade, a atribuição para a sua elaboração, não fica a cargo exclusivo da Polícia Judiciária, vale dizer, Polícia Civil e Polícia Federal. É possível que a Polícia Militar faça a lavratura do TC, é possível que o Juizado Especial Criminal lavre o TCO, termo circunstanciado, perfeitamente possível, e já faz a requisição dos exames e perícias necessários, né? Mas eu preciso dizer que muitas vezes a pessoa é encaminhada à delegacia de polícia, não é o caso de ser encaminhada imediatamente ao Juizado Especial Criminal para designação de audiência, né? E a pessoa assume o compromisso de comparecer posteriormente na sede do juízo, né? O delegado já requisita os exames e as perícias necessários, e com isso encerra-se o procedimento administrativo preliminar. Ok? Parágrafo 3º. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção do agente. Então, novamente, vedada a detenção do agente. Tem até uma DIN discutindo esse dispositivo. Então, não é possível detenção da pessoa. E a prioridade, então, é que a pessoa seja encaminhada ao juízo competente, o Juizado Especial Criminal. Se não for possível, ela é encaminhada para a autoridade policial, responsável ali pela circunscrição, onde houver a captura dessa pessoa e o encontro das substâncias, etc. Né? Mas é importante dizer que a regra hoje, parece-me que a regra é a pessoa ser encaminhada à delegacia e não ao juízo competente. Né? Até por uma questão de facilidade, de ordem natural das coisas, digamos assim. Parágrafo 4º. Concluídos os procedimentos de que trata o parágrafo 2º desse artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer, ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente, e, em seguida, liberado. Olha lá, a pessoa, depois de concluídos os procedimentos do parágrafo 2º, é auto de prisão em flagrante? Não. O agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer, ou se a autoridade policial entender conveniente, para justamente apurar se aquela pessoa passou por alguma agressão, se ela foi ofendida, se tem algumas marcas ali no corpo dela, para que isso possa ser constatado e, posteriormente, ninguém duvide da lisura do tratamento policial ou administrativo que a ela foi dispensado, né? Cogitando-se aí num abuso de autoridade, numa lesão corporal, etc. E, em seguida, a pessoa vai ser liberada. Olha só. Parágrafo 5º. Para os fins do disposto no artigo 76 da Lei 9.099 e 95, que é a transação penal, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena prevista no artigo 28 desta lei, a ser especificada na proposta. Então, o promotor de justiça, se pegar um caso envolvendo porte ou posse de drogas para consumo pessoal, e observado o disposto na lei, no artigo 76 da Lei 9.099, ele já pode propor imediatamente, tá, um acordo, porque a transação penal é um acordo penal, é uma espécie de acordo de justiça penal negociada, ele já pode propor imediatamente a aplicação da pena prevista no artigo 28 desta lei, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, comparecimento a cursos educativos, advertência, e ele vai especificar essa pena ou essa medida na proposta. Ok? Artigo 49.
Tratando-se de condutas tipificadas nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei 9.807 de 99. Aqui, pessoal, é a possibilidade de nós aplicarmos aquelas técnicas de proteção, aquela rede toda de proteção, de cuidado, de custódia das testemunhas ou das vítimas, tá? Que estão previstas lá na Lei 9.807 de 99, né? E também ela se estende aos colaboradores. Então, é uma lei que traz muitos institutos protetivos para essas pessoas. Então, se houver contexto aí de uma colaboração premiada, por exemplo, envolvendo um crime de tráfico de drogas, o colaborador ele pode fazer jus a essas medidas de proteção previstas na Lei 9.807 de 99. Inclusive, André, foi tema de pergunta de prova oral do meu concurso de delegado de polícia. Foi indagado para um candidato para ele citar 3 medidas de proteção previstas nessa lei especial, a Lei 9.807 de 99. E ali existe, por exemplo, o afastamento da pessoa do lar, afastamento do trabalho sem prejuízo da remuneração, ajuda de custo, escolta, alteração do nome da pessoa no registro civil. É possível também a matrícula de filho em escola diversa daquela que a criança estudava, né? Ainda que não haja vaga disponível, então é possível que haja a colocação da criança ou do adolescente nessa outra instituição por força de uma medida protetiva prevista na lei, né? Então é uma série de benefícios concedidos aos colaboradores e às testemunhas desse tipo de criminalidade, sobretudo criminalidade organizada, né, na qual vigora a chamada lei do silêncio. Né? E sem a ajuda dessas pessoas, o trabalho da polícia, do Ministério Público, da Justiça, fica muito dificultado. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, André? Não? Não, tranquilo. Seção 1 da investigação, artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Então, ocorreu a prisão em flagrante, a autoridade de polícia comunica ao juiz a prisão em flagrante, depois ela vai ter 24 horas para lavrar o auto de prisão em flagrante e encaminhá-lo para o juiz, juntamente com o preso, para o fim de realizar-se audiência de custódia, e o Ministério Público também terá vista, também será comunicado dessa prisão, para avaliar a legalidade, a regularidade do flagrante, etc. Parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Atenção! Quando nós estamos diante dos crimes definidos na lei de drogas, gente, é imprescindível para a aferição da materialidade do crime, ou seja, para a prova material da existência de um crime, de um laudo pericial. Então é necessário que um perito, que uma pessoa especializada faça a aferição. Se aquilo que foi apreendido é droga, qual é a natureza, qual é a quantidade. E nós temos 2 espécies de laudos. Existe o laudo de constatação, também chamado de laudo provisório, e depois nós temos o laudo definitivo, também conhecido como laudo ou exame químico-toxicológico. Para fins, então, André, de lavratura de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação. Mas a jurisprudência, a gente vai, se for o caso, aprofundar esse aspecto, mas só para adiantar aqui este ponto. A jurisprudência hoje, ela entende que o laudo de constatação, ele é suficiente para a prisão em flagrante, para o recebimento da denúncia, e há uma certa divergência no que se refere à possibilidade de condenação com base em laudo provisório. Parte da jurisprudência aceita até mesmo a condenação com base em laudo provisório se a metodologia aplicada foi a mesma
daquela que usualmente é adotada para a realização do exame definitivo, e muitas vezes quando o laudo ele é firmado por perito oficial, perito criminal oficial. Então, até mesmo sentença condenatória é possível, né, em regra, digamos assim, ou até mesmo de maneira excepcional, para autorizar esse tipo de restrição e de pronunciamento estatal. No caso, uma sentença condenatória. Mas a regra é que ele vale para a prisão em flagrante e para o recebimento da denúncia. Normalmente, durante o curso do processo e até mesmo antes, já vem encartado aos autos o laudo definitivo de drogas, que é utilizado, ou melhor dizendo, no qual é utilizado a mesma técnica do laudo definitivo. Né? Ele tem a mesma finalidade. O laudo definitivo, no mais das vezes, acaba repetindo o resultado obtido no laudo provisório. Dificilmente há uma divergência, há uma disparidade. Mas é possível, inclusive, André, contra a perícia, hein? Aliás, é uma determinação que o perito ele reserve parte da droga para fins de realização do laudo definitivo e até mesmo de contraperícia. Claro que tudo isso depois vai ser descartado mediante incineração, que nós vamos ver depois, né? Juntamente com o restante da droga. Tá bom? Mas atenção, aqui nós temos uma diferença em relação ao CPP. Porque ele menciona, né, para efeito da lavratura do APF, estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea, uma pessoa qualificada. No CPP, quando trata da prova pericial, André, lá menciona que a falta de um perito oficial, o laudo ele deve ser firmado por duas pessoas, por dois peritos. Tá? É uma diferença em relação à lei de drogas. A lei de drogas basta uma pessoa idônea. Ou, na falta deste do perito oficial, por pessoa idônea. E vamos ser sinceros, você já deve ter assistido aquele programa do NetDeal, Polícia Federal, ali nos aeroportos, fazendo a conferência das malas, scanners, ó, parece que isso aqui é droga, hein? Vamos lá fazer o teste. Os caras pingam lá a gotinha do produto. Se aquilo lá reagir com a substância química, se ficar azul, é porque é droga. Né? Isso daí já é suficiente para fazer um laudo provisório de constatação. Um agente da Polícia Federal tem competência para fazer isso, não precisa ser um perito oficial. Tá? Então, é essa a regra importante. E atenção também que na falta de um perito oficial é necessário uma pessoa idônea, e não duas, como diz a regra geral do CPP. Parágrafo 1º. O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Aqui, parte da doutrina critica a disposição, por exemplo, o professor Auri Lopes Júnior, no sentido de que haveria ali, apesar de a lei autorizar, haveria um impedimento psicológico de o perito que atuou no primeiro exame atuar no exame definitivo. Por quê? Porque ele vai querer o quê? Ratificar o resultado que ele já chegou anteriormente. Né? Ele não vai dizer, olha, eu estava errado antes. Não, eu estava certo. É droga mesmo. A natureza é essa. Então, ele vai tender a se vincular psicologicamente àquele resultado inicialmente obtido. Mas a lei de drogas não estabelece esse impedimento, essa circunstância que impossibilite o perito de atuar também no laudo definitivo, na elaboração do exame químico toxicológico. Ok? Parágrafo 3º. Recebida a cópia do APF, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Então, o juiz recebe o APF, no prazo de 10 dias, ele certifica a regularidade do laudo de constatação, determina a destruição das drogas, autoriza, que normalmente a polícia oficia o fórum, o juiz, para que ele autorize a incineração das drogas. O juiz já determina a destruição das drogas apreendidas, logicamente guardando-se a amostra necessária para realizar-se o laudo definitivo e também eventual contraperícia. Parágrafo 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do MP e da autoridade sanitária. Aqui, sem maiores dúvidas, né? Tem algumas disposições, André, que nós vamos só fazer a leitura, viu? Porque não tem
dificuldade nenhuma, é só a leitura mesmo, não tem outro tipo de interpretação possível. Parágrafo 5º. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas, referida no parágrafo 3º, sendo lavrado o auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste caso, certificando-se neste a destruição total deles. Beleza? Artigo 50A. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Então, a destruição das drogas sem que ocorra prisão em flagrante será feita por incineração, não mais no prazo de 15 dias, mas no prazo de 30 dias, contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária para o laudo definitivo e também para contraperícia. Artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias quando solto. Pessoal, prazo de inquérito policial na lei de drogas é diferente daquele prazo do CPP, hein? Qual que era a regra antes do advento do pacote anticrime? Réu, Pera só um pouquinho, André, que tá tocando meu telefone, preciso ver quem que é. Já volto. Então, pessoal, como eu ia dizendo, a regra geral no nosso Código de Processo, antes do advento do pacote de crime, era a seguinte: prazo de duração do inquérito. Investigado, solto, 30 dias. É prorrogável? Admite prorrogação? Sim. Por quantas vezes, Gabriel? Por quantas vezes for necessário, digamos assim. Quantas vezes forem necessárias. Claro que respeitando-se a proporcionalidade, a razoável duração do processo, todas aquelas questões lá que a gente já abordou no estudo do inquérito policial. E quando o indiciado, o investigado, estivesse preso, o prazo era de 10 dias. Prorrogável ou improrrogável? Improrrogável. No âmbito da Justiça Federal, de acordo com a lei específica que regulamentou a Justiça Federal de primeira instância, investigado solto, 30 dias. Prorrogável? Prorrogável. Investigado preso, duração do inquérito, 15 dias. Prorrogável? Uma única vez. Por 15 dias também. Com o advento do pacote anticrime, nós temos uma disparidade de tratamento, porque no aspecto, no artigo 10 do Código de Processo Penal, está o prazo de 10 dias, no caso de investigado solto, prazo de duração do inquérito. Mas, quando ele trata das competências do juiz das garantias, ali está expresso a possibilidade de prorrogação do inquérito em caso de indiciado preso por 15 dias. Então, há uma discussão no sentido de se o prazo inicialmente é de 10 dias e pode ser prorrogado por mais 15, ou se o prazo já é de 15 dias e ele pode ser prorrogado por igual período. De qualquer modo, sem resgatar essa discussão que nós já tivemos, André, o fato é que a lei de drogas, no artigo 51, estabelece que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias quando solto. Parágrafo único. O prazo que se refere a este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o MP, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Então, se for o caso, os prazos eles podem ser prorrogados. A expressão utilizada pela lei de drogas é duplicados pelo juiz, ouvido o MP e mediante provocação da autoridade de polícia judiciária, polícia civil, polícia federal. Tá? Então, o inquérito ele pode chegar, estando o investigado preso, até 60 dias, e estando ele solto, pode durar até 180 dias. Ok? Artigo 52. Findos os prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária remetendo os autos do inquérito ao juízo. Então, aqui, o inquérito foi concluído, as diligências investigativas, as perícias, etc., as oitivas, tudo isso já foi feito. O delegado, então, encerrado o período de ação da investigação, ele vai relatar, ele vai finalizar o procedimento. O que ele vai fazer? Inciso 1. Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito,
por tráfico de drogas, por exemplo, em vez de porte ou posse de drogas para uso pessoal, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Ou requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. Então, se for o caso, está dando 30 dias, preciso de novas diligências, a autoridade policial vai representar, este é o verbo correto, vai representar ao juízo competente para a prorrogação da investigação, a fim de que se realizem as diligências imprescindíveis. Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares. Então, a remessa sempre ocorre, ainda que haja a necessidade de realização de diligências complementares. Inciso 1. Necessárias ou úteis essas diligências à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Aqui é um problema que nós temos. Por quê? É um problema em relação ao direito de defesa, André. Esta previsão na lei de drogas permite a chamada investigação paralela. O que é isso? O inquérito foi concluído, foi para o juiz abriu vista para o MP, Ministério Público. O Ministério Público oferece denúncia. O processo está correndo. Mas a polícia, ela permanece com a capacidade investigativa e permanece realizando diligências complementares. E atenção, essas diligências complementares, elas são necessárias ou úteis, necessárias, imprescindíveis ou úteis, elas são favoráveis, facilitadoras da prova. A plena elucidação do fato. E olha aqui o problema, o resultado dessas diligências deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, é possível que a polícia junte 3 dias antes da audiência o resultado de diligências complementares. É um prazo muito exíguo para a defesa tomar conhecimento disso e poder se insurgir contra esses elementos informativos colhidos, esses novos elementos. E até mesmo por promotor, para conseguir articular tudo isso num prazo tão exíguo, 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Então, essa investigação paralela é um problema que nós temos na lei de drogas. Tudo bem? Essas diligências complementares, elas também são necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Então, aqui nós temos a indicação de diligências necessárias ou úteis para o relacionamento, para o arrolamento de bens, direitos e valores de que seja titular o agente ou que figure em seu nome, né? E tudo isso também será encaminhado ao juiz antes da audiência de instrução, no prazo máximo de até 3 dias, e faz parte dessa investigação paralela também. Tudo bem? Artigo 53. Em qualquer fase da persecução penal relativas aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, além de outros meios investigativos previstos, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. 1. Infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação constituídas pelos órgãos especializados pertinentes. Já vou dar uma explicação sobre isso. 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número dos integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Pessoal, tudo isso que nós acabamos de ler faz parte de uma compreensão que é conhecida como meios especiais ou técnicas especiais de investigação. Nós temos aqui duas. A chamada ação controlada, que está no inciso 2,
e a infiltração de agentes, que está prevista no inciso 1. Não é o momento de nós nos debruçarmos sobre essas técnicas especiais de investigação. Por quê? Porque também na lei do crime organizado, na lei 12.850 de 2013, há todo um microsistema, há todo um regramento que foi também aperfeiçoado pelo pacote anticrime, que estabelece as diretrizes para a ação controlada, para essa não atuação policial e também para a infiltração de agentes. Por exemplo, a infiltração de agentes está previsto lá no artigo 9, se eu não me engano, o artigo 13 da lei 12.850, tá? Mas, basicamente, a infiltração de agentes é a ocultação da real identidade de um agente de polícia, leia-se polícia judiciária, polícia civil, polícia federal, agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, conta? Não. Agente da Receita Federal, conta? Não. Agente de polícia. Então, o disfarce que o agente policial toma, a nova identidade que ele assume, para integrar-se num grupo criminoso e, consequentemente, realizar tarefas de investigação para fins de produção de elementos probatórios acerca da responsabilidade daqueles integrantes e a fim de desmantelar o grupo criminoso. Então, a infiltração de agentes é essa ocultação da real identidade de um agente de polícia judiciária, vale ressaltar, que vai se misturar com os traficantes, os integrantes de alguma associação, de alguma organização criminosa, para colher elementos e buscar o desmantelamento do grupo, a recuperação dos ativos, a recuperação de eventuais vítimas e, claro, a responsabilização de todos os envolvidos. É uma atividade de extremo risco, né, que a gente costuma ver em filmes americanos, né, André? O agente infiltrado, né? Mas que tem uma previsão na nossa lei. É um chamado meio especial ou técnica especial de investigação, ou ainda meio extraordinário de obtenção de prova. E a ação controlada, André, na verdade, ele tem um outro nome. Pode ser não atuação policial, ação controlada, ou um outro que é mais conhecido, que acho que você já escutou, flagrante prorrogado. O que é o flagrante prorrogado? A autoridade policial, ela constata a existência de uma hipótese de flagrante delito, mas ela vai retardar a sua atuação, ela vai retardar a prisão efetivamente, a fim de que seja possível a colheita de novos elementos informativos, a identificação de outras pessoas, muitas vezes mais graduadas no grupo criminoso, a fim de que a medida policial interventiva possa ocorrer no momento mais oportuno para a colheita de provas, mais oportuno para a identificação de outras pessoas. E, claro, se for o caso de flagrante, a prisão também de outras pessoas, né? De outros envolvidos. Então, o flagrante retardado ou ação controlada é esse aguardar o momento mais oportuno para agir, para prender em flagrante. Então, é hipótese de flagrante delito? É. A autoridade deve prender? Resposta, deve. Mas se estiver presente o pressuposto da ação controlada, os agentes eles têm o permissivo legal para aguardar a sua intervenção. Aguardar a intervenção no momento mais oportuno e conveniente para a produção de provas. Né? Evidentemente que se não houvesse essa previsão, a previsão dessa técnica especial investigativa, André, os agentes estariam sujeitos a responder por crime de prevaricação. Porque o agente que, diante de uma situação de flagrante delito, ele não faz a prisão de uma pessoa, um agente do Estado, né, o chamado flagrante compulsório ou obrigatório, previsto lá no artigo 301 do CPP, ele, em tese, comete um crime de prevaricação. Mas aqui a finalidade dele é diversa, não é satisfazer o interesse pessoal, satisfazer um sentimento, mas sim contribuir para uma investigação melhor entabulada. Mas veja bem, André, e aqui é uma diferença, e nós vamos aprofundar, tá, essas técnicas especiais quando nós estudarmos a Lei 12.850 de 2013, a Lei do Crime Organizado. Lembrando, né, a infiltração de agentes eu falei que estava no artigo 13 ou no artigo 9, né, na verdade ela está no artigo 10. Olha só o que diz o parágrafo único.
Na hipótese do inciso 2 deste artigo, então, do flagrante postergado ou da ação controlada, a autorização será concedida desde que seja conhecido o itinerário provável e identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Então, só vai ser possível a ação controlada se já houver um conhecimento prévio por parte da autoridade policial do itinerário provável dos agentes do delito ou de colaboradores. Então, qual é o itinerário da droga? Para onde que essa turma vai? Tá? É necessário que haja esse controle, esse acompanhamento, a fim de que aquela pessoa que já estava em situação flagrancial fuja e não seja mais encontrada. E a diligência será frustrada, a pessoa não será presa, etc. Tá? Então, a lógica é, vamos aguardar o momento mais oportuno para intervir. Tem aqui, né, a ponta de lança do tráfico. Eu tenho como prender esse cara? Eu tenho. Eu sei que ele está conduzindo um caminhão cheio de droga. Mas se eu prender esse cara, esse cara aí, ó, ele já está ali para ser preso mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acompanhar o itinerário dele, o itinerário provável, como diz o parágrafo único. A hora que ele chegar no local lá, aí a gente faz a prisão. Aí prende ele e prende todos os demais que estão com ele. Inclusive pessoas que estão ali encasteladas num nível mais alto. Né? É essa a ideia. E atenção, André. Todos esses meios investigativos, inclusive a ação controlada, eles necessitam de prévia e circunstanciada decisão judicial, autorização judicial. E ouvido o MP, hein? Ouvido o Ministério Público. Inclusive, é necessário prévia autorização judicial para ação controlada, o que é um contrassenso. Porque a ação controlada é algo que é tomado, a decisão para o retardamento do flagrante, André, é algo que é tomado no calor do momento. É a polícia que está acompanhando, que está investigando, que decide, ó, vamos aguardar um pouquinho para prender esse cara, para a gente ter sucesso lá na frente. Como que vai ter que documentar isso, mandar para o fórum, ouvir o promotor, juiz autorizar? É muita burocracia para algo que deve acontecer assim, ó, rapidinho. E é uma diferença em relação à lei do crime organizado, porque lá na lei 2.850, não precisa de autorização prévia para ação controlada, hein? Para infiltração de agentes, lá também necessita de prévia autorização judicial. Na ação controlada prevista na lei do crime organizado, é dispensável prévia autorização judicial. Lá está expresso o seguinte, acho que no artigo 8, se eu não me engano, que o juiz será comunicado, hein? Comunicado a respeito da adoção do flagrante retardado e poderá, ouvido o Ministério Público, estabelecer limites para aquela investigação. Então, não há prévia autorização como existe aqui na lei de drogas. Tudo bem? Alguns discutem também na doutrina, André, se aqui nós teríamos adotado um flagrante retardado, uma ação controlada, né? Porque ele diz assim, ó, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Alguns sustentam que aqui haveria um outro instituto, a chamada entrega vigiada. E aí existe a entrega vigiada suja e entrega vigiada limpa. Né? Mas aqui não é o tema para a gente entrar nesse tipo de controvérsia doutrinária. Mas o fato é que há, sim, a previsão de um retardamento investigativo em prol da eficácia dos meios de obtenção de provas. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, André? Tranquilo. Tranquilo? André, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos encerrar por aqui, a gente já está com mais de 1 hora de aula, e vamos terminar o assunto, a análise da legislação, na próxima aula, e aí a gente já faz um adendo com os entendimentos jurisprudenciais, e também, se ficar muita coisa para a próxima aula, a gente desdobra em mais uma aula ainda, não tem problema. Importante a gente dar o conteúdo com a maior profundidade possível. E lembrando, pessoal, mesmo gastando todo esse tempo, vai ficar muita coisa de fora. Por exemplo, esse assunto da entrega vigiada. Né? Não dá tempo da gente adentrar nesse assunto. Tá? Excelente.
Tem alguma Perfeito. dúvida? Não, tranquilão. Beleza. Show de bola. Então é isso, pessoal. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, seguimos aqui com os nossos estudos. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Não se inscrevam de entrar no canal, se inscrever lá, deixar as dúvidas para que a gente possa elucidá-las novamente, né? E obrigado pela parceria. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.